A parte de citologia, né? Nós começamos a ver o que é citologia, a importância da citologia, o que é uma célula, como as células foram descobertas, a questão da microscopia também, chegamos a ver alguma coisa. E começamos a estudar as partes que formam a célula. A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Já vimos pelo menos um pouco da importância de cada uma dessas estruturas. Ok? A membrana plasmática, que é o que a gente está vendo ainda, pelo menos até nessa aula de hoje, pelo menos. A membrana plasmática, que muita gente às vezes confunde com a carioteca, não é a carioteca, não é a membrana nuclear. Ok? A gente vai voltar a falar da membrana nuclear quando a gente for estudar o núcleo. Mas a membrana plasmática é a membrana que separa a célula do meio externo. E a gente viu na última aula que ela tem a função de selecionar o que vai entrar e o que vai sair da célula. A chamada permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva. Eu bato muito nessa tecla, porque lembrando dessa dicasinha, é muito difícil você errar uma questão de membrana plasmática. É muito difícil. A membrana, uma das principais funções dela é de controlar o que vai sair e o que vai entrar na célula. É a chamada permeabilidade seletiva. Nessa aula de agora, de hoje, nós vamos ver as especializações da membrana. Existem várias, a gente vai ficar com 3, que são as principais. Ok? As microvilosidades, os desmossomos e as interdigitações, que a gente vai ver já o que é isso. Beleza? Microvelocidades, desmossomos e interdigitações. São 3 das principais, consideradas, aliás, as 3 principais. Não que as outras não tenham importância, mas essas 3 se destacam. Ok? Vamos para frente, dando continuidade. Agora com microvelocidades. Galera, uma dica, quando a gente fala de microvelocidades, a gente está falando em estruturas que aumentam a superfície da Terra. São projeções, atenção para essa palavrinha, projeções que aumentam a superfície de contato da célula. Projeções que aumentam a superfície de contato das células. E para que servem essas projeções, Adalberto? Servem para auxiliar na absorção da célula, aumentar a superfície de absorção. Pronto. Para ficar mais fácil ainda. As microvelocidades são projeções que aumentam a superfície de absorção da célula. De absorver o que, Adalberto? Absorver nutrientes. Absorver compostos químicos, nutrientes. Essas estruturas, as microvelocidades, estão presentes, sobretudo, no intestino delgado, daí a importância dela na absorção, beleza? Os intestinos fazem absorção de nutrientes. A gente vai ver isso no segundo ano, com mais detalhe no segundo ano. As funções do intestino delgado e grosso. E dos túbulos renais também, que são estruturas localizadas nos rins, ok? Na parte interior dos rins. Tanto o epitélio é um tipo de tecido que a gente ainda vai estudar, tecido epitelial, em algum momento você já deve ter ouvido isso. Tanto o epitélio do intestino delgado como os túbulos renais são repletos dessas estruturas, que são as microvelocidades. Qual é a função da microvelocidade? A absorção. Ela aumenta a superfície de absorção. Tem uma imagem aqui que vai ajudar a gente a entender isso. Todas essas estruturas que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Parecendo vários bastõezinhos, são as chamadas microvelocidades. Beleza? Tranquilo até aí? E aqui também algumas imagens microscópicas e elas estão aqui, de roxinho. Pode observar. Essas partezinhas aqui parecendo pelozinhos, semelhantes a pelozinhos. Estão vendo aqui? Isso aqui são as microvelocidades, é a visão microscópica, porque como célula é microscópica, a gente já sabe disso. A grande maioria delas
é microscópica. E aqui a gente tem mais algumas imagens, ó, mostrando elas. Cuidado para não confundir com as interdigitações, que a gente vai ver já, que muita gente às vezes confunde com as interdigitações. Microvilosidade é superfície de absorção, ok? Interdigitações a gente vai ver já qual é a função dela. Desmossomos são estruturas formadas pelas membranas de duas células adjacentes. Microvilosidade aumenta a adesão, ou a absorção, a superfície de absorção. Desmossomo é adesão, ó. Olha ele aqui, ó. Estão observando a célula se unindo através do desmossomo, essa estruturazinha que parece um canalzinho, ó. Essa estruturazinha que parece um canal é o desmossomo. Essas estruturas aumentam a adesão celular, promovendo um revestimento contínuo, sem interrupções entre as células. E por último, as interdigitações, que aí muita gente confunde com as microvelocidades. Cuidado com isso. Interdigitação é uma coisa, microvelocidade é outra. Apesar de, no microscópio, dependendo da lâmina, pode ser que dê para confundir, a depender da lâmina. Mas são estruturas diferentes, a gente tem que lembrar disso. Semelhante aos desmossomos, as interdigitações também estão relacionadas à adesão entre as células. Ok? A diferença deles é sobretudo estrutural e mais alguns detalhezinhos. E também porque são dobras no caso das interdigitações. Olha elas aqui, ó. Todas essas estruturas aqui, aliás, aqui são as microvelocidades, perdão. As interdigitações estão aqui, ó. Tem até uma imagem aqui que vocês vão ver melhor. Espera aí. Olha elas aqui, ó. Elas vão ter contato quase que direto com as microvelocidades. Estão vendo aí? Com algumas das microvelocidades, pelo menos. E aqui está o desmossomo, que é o que vai fazer com que cada célula aumente a superfície de adesão da célula. Então, só para a gente dar uma encerrada nessa aula de agora, microvelocidades, superfície de absorção, aumenta a superfície de absorção. Desmossomos e interdigitações, adesão da célula. Ok? Na próxima aula nós vamos vamos ver tudo sobre transporte através da membrana. Lembre-se da dica da aula passada que eu retomei hoje. Quando a gente fala de membrana celular, membrana plasmática, que é chamada também de membrana celular, mas é mais chamada de membrana plasmática. Quando a gente fala de membrana plasmática, a gente está falando de permeabilidade seletiva. É necessário que a gente lembre disso. Ok? Essa palavrinha permeabilidade seletiva, memorizem. Vai ser essencial para entender toda essa parte de membrana plasmática. Ok? E aí a gente tem aquelas questõezinhas básicas. Hoje foi mais leve, até porque essa parte é um pouquinho mais curta. Ok? Página 17, questões 5 e 6. Lembrando que a gente já está no módulo 2. Agora esqueça um pouquinho o módulo 1, porque nós estamos no 2. Capítulo 4. Beleza, galerinha? Um abraço, um cheiro. E qualquer dúvida já sabe. Mesmo bate canal, mesmo bate horário. Apesar que o horário não, né? Mas o horário que vocês já sabem. Manhã e tarde, estou sempre à disposição. Ok? Beleza? Um abraço e na próxima aula não percam transporte ativo e transporte passivo. Transporte através da membrana. Um abração.